Consultorias apontam colheita brasileira de soja acima de 62%. Estados Unidos querem cota para vender 750 mil toneladas de trigo para o Brasil, sem tarifa. Ministério da Agricultura organiza missão para a China para ampliar embarques de carnes. E o Outlook Fiesp 2028 estima alta nas exportações de carnes nos próximos 10 anos. Olá, uma ótima tarde aos produtores rurais de todo o Brasil. Começa agora mais uma edição do Agricultura BR e eu vou começar falando sobre um tema importante para o produtor rural, principalmente para quem trabalha nas pecuárias. Isso porque a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, afirmou neste último domingo que organiza uma comitiva para ir até a China. A intenção é fazer com que se amplie a penetração de carnes brasileiras, de frango, bovina e suína. O principal objetivo do Ministério da Agricultura durante esta viagem é fazer com que se tenha uma habilitação maior de plantas frigoríficas aqui no Brasil. Esse adiantamento de Tereza Cristina em relação ao mercado chinês, que é o maior parceiro comercial do Brasil, se dá por conta dessa estimativa, né, cada vez mais iminente de um acerto entre Estados Unidos e China. Quando isso acontecer, o Brasil pode perder mercado. Então, neste momento, o governo brasileiro corre atrás, está se esforçando para ampliar os laços com a China, que é o maior mercado do mundo e o maior parceiro comercial do Brasil. Dentro deste cenário, eu vou apresentar agora alguns dados que foram apresentados pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A Fiesp, ela fez um documento, um levantamento muito importante para o agronegócio nacional, chamado Outlook Fiesp 2028. Esse documento, ele traz as perspectivas, é uma visão de mercado para o ano de 2028, o que acontece nos próximos 10 anos. Como eu falei de carnes agora, eu vou trazer agora as perspectivas da Fiesp para este mercado. Carne bovina, carne de frango e também carne suína. E de acordo com a Federação das Indústrias de São Paulo e também os seus levantamentos que levaram em consideração os números do Departamento de Agricultura americano, da Conab e também outros do cenário internacional, as exportações brasileiras de carne bovina se elevam nos próximos 10 anos. Isso é muito importante para o produtor rural brasileiro. Um dado interessante é que entre 2007 e 2017 houve uma queda nos embarques brasileiros de carne bovina de 0,5%, considerando 10 anos, de acordo com o Fiesp, entre 2007 e 2017, 0,5% de queda para as exportações de carne bovina. Mas o futuro tem uma perspectiva bem melhor. Veja comigo aqui os dados que a Fiesp apresenta para a carne bovina entre 2018 e 2028. Brasil cresce nos embarques 3,5%, enquanto que o mundo todo vai subir 2,2%. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Brasil cresce mais nos embarques no mundo todo do que o resto dos países exportadores. Ora, e se o Brasil vai crescer nas exportações de carne bovina, quer dizer que a participação de mercado também será maior. Vamos ver agora o que se chama de market share. Vamos ver como é que fica o market share da carne bovina de acordo com o Fiesp. São os próximos 10 anos e a Fiesp acredita que em 2028 vai crescer 2 pontos percentuais. É isso mesmo. Sai de 16% em 2018, vai para 18% em 2028. É um crescimento bastante expressivo, porque são 2 pontos percentuais no mercado internacional. Isso não é fácil de se conseguir, portanto, cresce aí o market share, a participação de mercado do Brasil no cenário internacional das exportações de carne bovina. Em relação à carne de frango, a Fiesp traz um número que é muito parecido entre o que aconteceu entre 2007 e 2017. De acordo com a organização, neste documento, o Outlook Fiesp 2028, entre 2007 e 2017, o crescimento nas exportações brasileiras de carne de frango totalizaram uma alta de 2,8%, frente ao período anterior.
Entre 2018 e 2028, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo acredita em 2,7%. É um ligeiro recuo de 0,1%, é praticamente estável frente ao que aconteceu nos últimos 10 anos. Vamos ver os números, então, para a carne de frango aqui no Brasil. Você vê aqui as projeções nas exportações entre 2018 e 2028. Brasil segue crescendo na mesma medida, 2,7% nas exportações. O resto do mundo cresce 1%. Esse dado aqui é bem relevante. Por quê? Porque ele vai justificar a participação de mercado do Brasil subindo, e subindo bem. É o que eu vou mostrar agora. Você confere comigo como é que fica agora a participação de mercado, market share, que vai subir 6 pontos percentuais, de acordo com a Fiesp, nos próximos 10 anos. Veja só conosco aqui no Agricultura BR como é que fica esse cenário. Participação no mercado internacional, de acordo com a Fiesp, no começo de 2018, no final de 2018, 39% era a participação internacional no mercado de carne de frango do Brasil. Em 2028, ele vai crescer para 45%, portanto, uma alta de 6 pontos percentuais é o que a Agricultura BR destaca agora, neste momento, trazendo aí a carne de frango com uma situação bem interessante, amplia, né? Mantém o crescimento, era 2,8% nos últimos 10 anos, vai crescer 2,7%, é a mesma coisa, estável, mas crescimento, market share fica maior. O Brasil segue subindo na sua participação de mercado de carne de frango no cenário internacional. Por último, eu destaco agora a carne suína. Carne suína cresce nos próximos 10 anos e cresce muito mais do que o resto do mundo. Isso é importantíssimo para o Brasil, para essa cadeia produtiva nacional. Acompanhe conosco os dados do Outlook Fiesp 2028. Você vê aqui uma previsão nos próximos 10 anos do Brasil crescer 2,9%, enquanto que o mundo deve subir 0,8%. É o que a Agricultura BR destaca aqui neste momento, mostrando carne suína subindo bastante as exportações nos próximos 10 anos. Outra coisa que sobe, não vou nem mostrar em gráfico, mas é o seguinte, o market share da carne suína. Carne suína, o Brasil não tem essa participação como a do frango ou da carne bovina, mas vai crescer, vai ficar cada vez mais importante, se aproxima de 10%. Até começo de 2018, final de 2017, a participação brasileira é estimada em 8%. E agora, nos próximos 10 anos, deve subir para 9%, crescimento de 1 ponto percentual na participação internacional da carne suína brasileira. E o presidente Jair Bolsonaro já está em território norte-americano, já teve um jantar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também uma grande comitiva. E por lá existe a seguinte questão, em relação ao trigo. Os Estados Unidos querem vender para o Brasil uma quantidade maior do cereal e sem tarifa. Quem explica essa história aqui é Walter Pulga Júnior, que está aqui comigo. Pulga, era previsível que os Estados Unidos, não é só o Brasil que quer vender carne para os Estados Unidos. Os Estados Unidos querem vender coisas aqui para o Brasil também. Como é que fica essa história do trigo? Trigo é um produto que o Brasil não é autossuficiente e compra boa parte, ou quase toda a quantidade, do parceiro do Mercosul, a Argentina. Boa tarde, Pulga. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Fabiano, o Brasil deve ceder agora às insistentes solicitações dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos querem uma cota de venda de trigo para o Brasil de até 750 mil toneladas sem tarifação. Hoje, os norte-americanos pagam 10% para que o trigo americano entre no país, porque um acordo no Mercosul limita, né, a importação do Brasil sem tarifa, considerando aí que nós temos boa parte do fornecimento da Argentina, do Uruguai e um pouco do Paraguai. Resumindo, nós dependemos de trigo que vem de fora. E os americanos querem aumentar sua participação nesse mercado. Eles querem, com isso, atingir um faturamento entre 75 e 120 milhões de dólares por ano, dependendo aí de quanto o país
comprar. Aliás, esse pedido dos americanos já chegou à mesa de Donald Trump, viu? Os senadores dos Estados Unidos, que representam estados produtores de trigo, estimam que se o Brasil implementar a conta, a exportação de trigo poderia aumentar mesmo entre 75 e 150 milhões de dólares por ano. Bom, segundo uma fonte que acompanha as negociações em Washington, ouvido por jornalistas da agência Reuters, as negociações avançam. Há um encontro marcado com a nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, com Sonny Perdue, que é secretário de Agricultura dos Estados Unidos. Isso vai ocorrer amanhã. Agora, o governo brasileiro quer, de outro lado, um sinal de que nós também teremos algumas reivindicações atendidas. Vale lembrar, viu, Fabiano, que o Brasil já se comprometeu a importar 750 mil toneladas de trigo dos Estados Unidos sem tarifa todos os anos, mas nunca cumpriu esse acordo. Agora, o presidente Jair Bolsonaro deve dar um sinal positivo para o governo americano e para os americanos em geral, de que está alinhado aí com a política de Donald Trump. Agora, de outro lado, nós temos as nossas reivindicações, viu, Fabiano? Entre as principais reivindicações do Brasil, refere-se a barreiras fitossanitárias, não devem ser resolvidas nesta visita. Uma delas é aquela reversão da suspensão de compra de carne bovina in natura do Brasil, que vigora há 2 anos, ainda sem solução. O governo brasileiro admite que isso vai demorar. O Brasil também quer a abertura do mercado norte-americano para a nossa produção de limão e de outras frutas também, mas as negociações esbarram em questões fitossanitárias, também não deve sair agora, e também não devem avançar muito as negociações sobre etanol e açúcar. Vamos lembrar, o Brasil reivindica o levantamento daquelas barreiras tarifárias contra o açúcar que entra nos Estados Unidos. Querem maior abertura para o açúcar. De outro lado, os americanos querem também que nós façamos a abertura do Brasil para o mercado de etanol. Bom, resumindo, segundo fonte ouvida por jornalistas de agências internacionais, nenhum dos dois lados pretende ceder. O Brasil vai ceder o que não cedeu até agora em relação ao trigo. Essa é a expectativa. E num momento em que a Rússia baixa os preços do trigo, é o maior exportador mundial de trigo, e pressiona o mercado com preços mais baixos, Lá no sul do país, viu, Fabiano, o que nós temos é um ânimo renovado para o plantio de trigo. Bom, segundo o jornal Valor Econômico, depois de anos de estabilidade, tanto Paraná como Rio Grande do Sul deverão ampliar a área de cultivo de trigo na próxima safra. E os produtores dos 2 estados são responsáveis, como se sabe, por 90% da colheita de trigo no país. E agora vem aí na diversificação do mercado da Argentina, oportunidade para ampliar as vendas de trigo brasileiro e também a rentabilidade. É que antigamente, vamos lembrar, a Argentina exportava 90% da sua produção para o Brasil, 5 milhões e meio, 7 milhões e meio de toneladas por ano. Agora, ela vende para o Brasil o equivalente a 50% da sua produção. Com essa diversificação de mercado na Argentina, o brasileiro, produtor do Sul, vê possibilidade de ampliar a produção de trigo aqui. A expectativa é de que nós tenhamos aí um aumento na nossa produção de trigo, mas lembrando, nós vamos ter que comprar trigo dos Estados Unidos, isso é quase certo. O presidente Jair Bolsonaro deve conceder esse sinal positivo para o governo americano daqui a pouco. Sinal de que nós teremos aí uma leve mudança no mercado de trigo no país. Diminui a participação da Argentina, aumenta a participação dos americanos e aumenta a participação também do trigo produzido no Brasil. Fabiano? Tá certo, Pulga, obrigado. Daqui a pouco vamos voltar a falar aqui na Agricultura BR sobre moeda norte-americana. Essa questão da viagem da comitiva presidencial do Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, claro que tem muita coisa em jogo. É importante lembrar que o Ministério, ou os ministérios mais importantes estão participando. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, está participando. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ministra da Agricultura, Tereza Cristina Correia da Costa, estão todos lá, porque essas negociações, ou essas conversas, talvez nem chegue a ser uma negociação propriamente dita, mas é um andamento importante, porque os cenários têm se desenhado de uma maneira, no curto prazo, que pode ter impactos no Brasil. Um deles envolve os Estados Unidos mesmo e também a China, que é o principal parceiro comercial do Brasil. Essa situação, o entrelaço entre eles, o acordo que certamente vai vir, ou um acordo final, um acordo bem fechado, ou pelo menos uma parcial, ele mexe com cenários importantes, principalmente da soja, porque como o Brasil hoje é o maior exportador, Estados Unidos, ao voltar para o mercado de uma vez, volta com um grande estoque de soja e entra com esse estoque de soja exatamente no momento em que há janela de vendas do Brasil.
Falo sobre soja agora porque nesta segunda-feira pela manhã, a consultoria AG Rural divulgou os números para a colheita de soja no Brasil, fechados até a última quinta-feira. E de acordo com a consultoria, alcançou 63% a colheita de soja no Brasil. A AG Rural explica que o andamento só não foi mais forte por conta das chuvas que atingiram boa parte das áreas de produção brasileira. Vamos aos números agora, como é que vem a colheita de soja no Brasil? 63% é o número até 14 de março de 2019. Quando comparamos ao mesmo período do ano passado, há um avanço de 5 pontos percentuais frente àquilo que acontecia na mesma data em 2018. E também há avanço, aí um pouco maior, de 7 pontos percentuais, se comparado à média dos últimos 5 anos, é o que mostra a consultoria AG Rural, trazendo os números em relação à colheita de soja no Brasil. O estado do Mato Grosso é o estado mais adiantado, de acordo com a consultoria. Vamos ver os números, então, aqui, trazendo aqui os estados que estão à frente na colheita. Mato Grosso vem com 96% da área já colhida até 15 de março. Goiás, 90%. Estado do Paraná teve situações difíceis com o clima. O Paraná, é sempre importante lembrar disso, chega a 67% por conta também de uma perda de ritmo, por conta dessa situação chuvosa que atinge o estado do Paraná. Está aí os números da AG Rural. Prestou atenção? Consultoria AG Rural, 63% da área colhida. Um pouco antes, na sexta-feira, nós tivemos Safras e Mercado apresentando também seus números de colheita, muito parecidos com a AG Rural. Vamos conferir esses números aqui também. É outra empresa de consultoria e dá para ter uma ideia, estão todos muito próximos. Você vê que chega próximo a 62% a colheita de acordo com Safras e Mercado, 61,8% até o dia 15 de março, vem com avanço também frente ao ano passado. Fica muito claro que é adiantado também 6 pontos percentuais. Na mesma data, em 2018, eram 55,8% da área de colheita e também pouco mais de 6 pontos percentuais quando comparado à média dos últimos 5 anos, já que agora, trazendo a média aqui, é de 55,1% os dados aqui de colheita para safras e mercados. Agora, um dado que me chamou bastante atenção em torno das safras e mercados e AG Rural é em relação à segunda posição, o segundo estado que mais tem colhido soja. Enquanto que a AG Rural aponta Mato Grosso com 90%, e aí é certeza, né? Com 96% de colheita, é o estado mais adiantado, e aponta Goiás como segundo estado mais adiantado, acima de 80%, a Safras e Mercados diz o seguinte: Mato Grosso é o estado mais adiantado, um pouco mais de 90% da área colhida, e o estado do Mato Grosso do Sul seria o segundo, aí chegando próximo a 90% da área de colheita. Vamos ver se nós temos esse gráfico aqui na tela, se tiver pode lançar. Veja só, Mato Grosso com 97%, o número é praticamente igual ao apresentado pela outra consultoria. Já o Mato Grosso do Sul chegou a 89% aqui, e a isso traz aqui uma diferenciação em relação àquilo que a AG Rural e Safras e Mercados apontam. De qualquer maneira, o que é importante nesse caso aqui é observar que a colheita de soja no Brasil já vem bem adiantada, a soja já está praticamente fora do chão nos principais estados produtores, com exceção do Rio Grande do Sul, que cultiva mais tarde, e essa soja já começa a ganhar mercado e comercialização. Por aqui a Agricultura BR segue falando de soja. Agora vou destacar um pouco a soja no cenário internacional. Vamos saber como é que vem os negócios com a oleaginosa na Bolsa de Chicago. Por lá o ritmo é o mesmo, é aquela de esperar sobre o acordo entre China e Estados Unidos. Vamos ver como é que vem se comportando o mercado. É o que eu destaco aqui na Agricultura BR. Você tem aqui soja em Chicago, nas 4 posições de mais curto prazo, perdendo. Vão recuando cerca de 3 centes de dólar as posições de curto prazo. Maio vem a 9 dólares 5 centes mais 4 por bushel. Julho, 9 dólares 19 centes mais 2. Agosto, 9 dólares 25 centes mais 4. E a posição de setembro, 9 dólares 30 centes por bushel. É o destaque de agora com soja na Bolsa de Chicago.
E quando eu mostro o soja de Chicago, você sabe que eu vou mostrar dólar também. Esses dados são importantes para a formação de preço aqui no Brasil. E olha só, dólar comercial aqui no Brasil vinha recuando de leve, pelo menos nos primeiros momentos no dia de hoje. Há muita expectativa em relação à tramitação da reforma da Previdência. E é importante lembrar que na quarta-feira, dia 20, deve ser apresentada a proposta para os militares. E boa parte dos parlamentares brasileiros está aguardando essa proposta chegar para, de fato, dar andamento ao projeto. Aí nós temos ali uma expectativa de espera, o mercado também espera, também há um nervosismo aqui interno no Brasil por conta do que foi apresentado hoje pelo Banco Central Brasileiro. O Banco Central Brasileiro apresentou uma perspectiva de alta no PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, em 2020 menor, reduziu pela primeira vez. E todo esse cenário acaba influenciando e muito o mercado do dólar e também os cenários de negociação na Bolsa, mas daqui a pouco eu falo disso com Pulga. Antes, se você vê o dólar comigo, continua recuando de leve, 0,22% de queda, dólar a R$ 3,81 neste momento, é o que nós destacamos aqui com o dólar comercial. Vamos saber se o Pulga está pronto, né? Se o Pulga estiver pronto, vamos falar com ele sobre a moeda norte-americana. Pulga, estou falando sobre o dólar hoje, ligeiro recuo. Tem também a questão dos números do Banco Central, pesquisa Focus apresentou aí uma perspectiva menor de crescimento, principalmente para 2020. Todas as expectativas em relação à reforma da Previdência, como que o mercado tem sentido esse momento, Walter Pulga Júnior? Olha, todos os operadores do mercado de câmbio estão, de fato, atentos ao que ocorre em Brasília. Não só isso, né? O que ocorre fora do Brasil também é motivo para preocupação quando se fala de câmbio, né? De relação entre o dólar e o real. Mas o fato é que há uma perspectiva positiva hoje para os países emergentes. As moedas, em geral, ganham valor de países emergentes frente ao dólar. Então, o dólar recua frente a outras moedas também. Isso vai ocorrer frente ao real. Por isso, agora nós temos tido uma queda para o dólar, que hoje chegou à faixa de R$ 3,80, agora há pouco, né? Chegou a ceder 0,33%. Mas não cede muito não. Agora há pouco, de novo, retornava ao patamar de 3,81. Na mínima do dia, chegou a 13,80. Na máxima, passou de 13,82. O que ocorre é que, mesmo com a expectativa de reforma da Previdência, com o andamento das negociações entre o Ministério da Economia e os deputados, a princípio, caminhando muito bem, o fato é que os técnicos do Banco Itaú, por exemplo, já vislumbraram a possibilidade do dólar encerrar este ano acima de 3,80. E já estimam para 2019, para 2020, dólar a R$ 3,90. Mas isso ocorreria, segundo os técnicos do Banco Itaú, por conta de economia internacional, economia global, um certo recuo, né, na movimentação econômica mundial, não necessariamente por conta de problemas no Brasil. De qualquer maneira, o dólar deve manter uma valorização frente a outras moedas. E o que acontece com a nossa bolsa enquanto isso, Fabiano? Nossa bolsa custa chegar aos 100 mil pontos. Hoje, na máxima, chegou aos 99.704 pontos, nosso índice Bovespa, que é o índice de referência do nosso mercado, se aproximava de novo dos 100 mil pontos que nós estamos esperando. Não chegou lá, agora há pouco subia, mas subia 0,40%, 0,42%, na faixa de 99.520, 99.400 pontos. Chegou a alcançar pontuação superior a essa, mas não vai muito longe não. O que ocorre, na verdade, segundo responsável pela área na GAI de investimento, Rafael Passos, é que há ainda muita preocupação em relação ao que ocorre fora do Brasil, portanto há muita especulação, isso impede aí um avanço mais rápido do nosso índice Bovespa. Mas vale lembrar, hein? Agora há pouco já tínhamos 8 bilhões e meio de reais em negociação na Bolsa. Provavelmente fecharemos o dia hoje com números acima de 12 bilhões de reais, provavelmente 14 bilhões de reais. A Bolsa caminha muito bem, é um movimento positivo hoje para países emergentes, há uma leve alta nas bolsas americanas, então a expectativa é de que aquele mau humor que se previa pela manhã começa a mudar com o avanço dos países emergentes. De olho na informação, porque já falta pouco, hein? Falta menos de 1% para que nós possamos ter o nosso índice Bovespa na faixa dos 100 mil pontos, o que seria um recorde, pelo menos em reais. É com você.
Tá certo, Walter Pulga Júnior, obrigado pela participação, uma boa tarde para você. E por aqui o Agricultura BR traz agora os destaques para a soja negociada nos portos brasileiros. Você viu o dólar recuando um pouco no cenário interno do país, isso significa já uma pressão negativa. Também viu há pouco, só para ressaltar, 3 centes de dólar é a queda nas posições de mais curto prazo para a soja em Chicago. Como você bem sabe, os prêmios pagos nos portos brasileiros são bem menores. Estados Unidos está vendendo soja, com isso, soja recua frente à comparação com a sexta-feira. Soja há pouco vinha com R$ 78,00 a saca no Porto de Santos e Paranaguá. Esses valores seguem por aqui. Porto de Santos e Paranaguá vêm sendo negociados a R$ 78,00 a saca de 60 quilos, de acordo com a Grãos Corretora. Sigo falando de soja e, mais uma vez, eu vou trazer para você dados que foram apresentados no Outlook Fiesp 2028. Esse é um documento feito pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e mostra um panorama, cenários que começam a ser desenhados para os próximos 10 anos, entre 2018 e 2028. Nele, as exportações de soja brasileira seguem subindo, só que vai subir menos de acordo com esses números. E principalmente, atenção, eu tenho falado de Estados Unidos e China todos os dias aqui no canal do Boi. O share, o market share, participação no mercado da soja brasileira, de acordo com o documento da Fiesp, deve reduzir um pouco. É o que nós vamos mostrar agora, começando pelas exportações brasileiras de soja. Veja comigo aqui que entre 2007 e 2017, o crescimento das exportações brasileiras de soja foram de 11,1%. Números apresentados pela Fiesp na última semana, em Outlook Fiesp 2028. Já entre 2018 e 2028, a estimativa de crescimento é de 1,9%. Pode voltar aqui para o estúdio um pouco? Porque olha só, o que eu estou mostrando aqui? Crescimento muito maior nos 10 anos anteriores, de acordo com a Fiesp. E isso, para quem está no mercado, é muito claro. Os dados da Secretaria de Comércio Exterior, da ANEC e também de outras organizações comprovam aquele crescimento. Aqui é que vem a questão. 1,9% de alta para as exportações brasileiras em 10 anos. Vai crescer muito menos. Isso acontece por conta de uma participação no mercado de outros países, e não necessariamente Estados Unidos, mas principalmente outros países aqui da América do Sul. Com este cenário confirmando, a participação de mercado da soja brasileira deve ficar menor. É o que eu vou mostrar agora. Você acompanha comigo os números de participação de mercado ou market share apresentado aqui pelo Outlook Fiesp 2028. Em 2017, final do ano de 2017, eram 55%. Enquanto que agora, para o 2028, é esperado um share de 49%, é quase a metade, mas uma queda de 6 pontos percentuais em relação àquilo que se tinha no final do ano de 2017, de acordo com os documentos apresentados pela Fiesp no Outlook 2028. Portanto, exportações seguem subindo em ritmo menor, bem menor até, quase 8,5 vezes menor do que cresceu entre 2007 e 2017. São cenários que vão sendo desenhados e é por isso que esses dados aqui mostram a importância do produtor rural brasileiro continuar se informando e conseguir negociar cada vez melhor o seu produto. O Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial agora. Daqui a pouco vou voltar com informações da Expo Direto Cotrijal, que encerrou na última semana, mercado do milho também. Aproveite que nós vamos para o intervalo e entre em contato conosco. Mande foto, mande vídeo, sua pergunta aqui para a nossa produção. O número do WhatsApp é 679-9656-2266. Voltamos já. E durante a Expo Direto Cotrijal, que aconteceu na última semana, e não me toque, no estado do Rio Grande do Sul, muita coisa importante foi apresentada para melhorar resultados do produtor rural. E muitos deles acontecem dentro das cooperativas. E o Rio Grande do Sul tem muita tradição no associativismo e no cooperativismo. Você vai conhecer agora o chamado Corredor da Rentabilidade, que foi apresentado pela CCGL, e quem esteve lá foi a Annelise Nicologi. O Caminho da Rentabilidade, um espaço criado pela CCGL aqui na Expo Direto para chamar a atenção do produtor rural para alguns quesitos bastante importantes na hora da produção. Mário Bianchi, o que vocês quiseram chamar a atenção do produtor nesse espaço organizado aqui?
Bem, rentabilidade, exatamente essa é a palavra, porque nós temos muitas tecnologias hoje e chamar atenção para que o uso delas tem que ter esse apelo de que o produtor também ele tenha a maior rentabilidade possível. Então nós temos várias formas de expressar isso. A primeira forma e a mais importante delas é olhando para dentro da terra, né? É olhando para aquilo que está abaixo, né, da superfície da terra, que é o sistema radicular da planta. O sistema radicular da planta ela mostra o cuidado que a gente tem que ter, né, com o desenvolvimento da cultura. Então, quanto mais profundo, melhor. Então, o que nós temos na trincheira, que é na entrada do caminho da rentabilidade. Então, é olhar com bastante carinho para isso, porque todas as ações que a gente tem, né, com relação ao cuidado com a cultura, adubação, calagem, qualidade biológica do solo, vai ter um reflexo na produtividade e, consequentemente, vai ter um reflexo na rentabilidade. Olhar também para a qualidade da semente, né? Nós temos na CCGL a análise das sementes. Então, as sementes que têm um vigor, que têm a melhor qualidade, isso está associado com o estabelecimento e, logicamente, com a produtividade e a rentabilidade da cultura. Olhar para o cuidado com as doenças, né? Com o manejo adequado de doenças. Então, não exagerar, mas também não, né, deixar de fazer na hora correta. Então, chamar atenção para isso. Plantas daninhas, né? Nós aplicamos herbicidas em 100% da área, né? Desde o tempo da soja convencional até a soja RR, sempre aplicando herbicidas em 100% da área. Mesmo que nós tenhamos informações de pesquisa que apontem que nós temos resultados, né, rentabilidade maior quando você aplica somente onde tem planta daninha, né, nós não tínhamos até poucos anos equipamentos para fazer isso. Então a gente trouxe aqui para a feira, né, para mostrar, né, que hoje também temos equipamento. Então nós temos a pesquisa, né, voltada para a rentabilidade também no controle de plantas daninhas, com retornos aí de 30% até 70% de redução de custo, né, de aplicação, de redução de uso de herbicida, né? E logicamente a rentabilidade no equipamento se dá, né, pelo uso, pela quantidade da utilidade dele na propriedade, né? O controle de insetos também. Então essa integração que a gente tem aqui na feira hoje e a parte técnica, né, da parte da produção de grãos, de pesquisa de grãos está presente aqui na feira, essa integração toda, ela se dá pelo projeto novo da CCGL, que se chama RTC, Rede Técnica Cooperativa. Então a CCGL ela quer estar mais presente junto às cooperativas, né, através da pesquisa que ela desenvolve, uma pesquisa nos locais de pesquisa das cooperativas, nas estações de pesquisa da cooperativa. Então, esse projeto chamado RTC, Rede Técnica Cooperativa, visa integrar a pesquisa, né, que é feita na estação central lá da CCGL, com a pesquisa também que é feita nas unidades das cooperativas. Então essa integração é que nos dá essa força, né, de hoje, né, a gente está presente aqui com toda a equipe, né, mostrando que nós estamos aqui. Nós estamos trabalhando, né, nós estamos dentro desse projeto e focado sempre na rentabilidade, sempre foi o nosso foco. Se o produtor tem uma rentabilidade maior, todos têm sucesso no segmento, todos vão, vamos dizer assim, atingir seus objetivos. Então essa é a mensagem, esse é o nosso caminho da rentabilidade, né? Um caminho de fortalecer o sistema cooperativo. Maravilha, obrigada Mário Bianchi, ele que é pesquisador da CCGL, mostrando um pouquinho mais para a gente o caminho da rentabilidade organizado pela CCGL aqui na Expo Direto. Daqui, de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, Annelise Nicoloide. Vamos falar de cenário internacional agora para o milho. E você confere comigo agora como é que vem os negócios com milho na Bolsa de Chicago. É o que você acompanha agora na tela, as posições sendo negociadas lá em Chicago. É o cenário internacional, você vê aqui a posição de maio. A posição de maio, julho, setembro e dezembro, perdendo cerca de 2 centes de dólar. Você vê aqui maio a 3 dólares 70 centes mais 6 o bushel, julho 3 dólares 80 centes, setembro 3 dólares 86 centes mais 4 por bushel e temos aqui dezembro 3 dólares 94 centes mais 2 por bushel. São os negócios que nós temos aqui com milho na Bolsa de Chicago.
posições em recuo neste momento, mostrando aqui uma queda para o milho negociado nos Estados Unidos neste momento. Aqui no Brasil, o milho no mercado físico, depois de uma semana mais curta por conta do carnaval, a última semana foi de registro de recuos para o milho negociado no Brasil. Isso tem muito a ver com o andamento da primeira safra, que apesar de pequena, teve ótimos resultados, e também as perspectivas para a segunda safra. O milho safrinha vem muito bem no campo e isso faz ou traz uma promessa de uma disponibilidade maior de mercado. Daqui a pouco eu vou trazer aqui algo que eu vi lá na Expo Direto Cotrijal, é a realidade virtual sendo apresentada no campo através das empresas que disponibilizam os produtos para a agricultura. Tudo isso e muito mais daqui a pouco no Agricultura BR. E você vai conhecer agora, na Agricultura BR, a história de um pecuarista, um produtor rural que trabalhava com gado e que agora trabalha na produção de uvas e principalmente no Centro-Oeste, lugar muito quente, onde dizem que não tem como produzir uva. Ele mostrou para a repórter Rosa Cabral que é possível sim. O senhor vem de pecuária. Como é que foi essa transição para a uva? A transição para a uva ela veio de uma brincadeira com um amigo que comeu charutinho de folha de uva, e minha esposa é descendente libanesa, e eu pedi para ele uma muda, e aí ele me deu. E aí, nesse meio tempo, ele me passou uma reportagem da Embrapa de Jales, que 1 hectare de uva produzia 30 toneladas. Quando saiu isso, foi um negócio que entusiasmou, porque 30 toneladas de produto no hectare, que não fosse 30, fosse 20. Aí é aquela história, naquela conta que a gente faz boba. 1 quilo por R$1 por quilo, 20 mil por hectare, o que que dá isso? O que que dá de trabalho? Não dá trabalho nenhum. E aí eu fui atrás, fui procurar informações, realmente como que era, né? E aí o negócio é muito mais complicado que parece, porque você precisa de uma estrutura decente para Não é nada simples. Não é. Se você quiser trabalhar com alta produtividade, como é que a gente espera aqui, apesar de a gente não ter conseguido ainda chegar no patamar ideal, que seria em torno de 25 toneladas por hectare, nós temos trabalhado aí com 13, 12, cada ano dá um atrapalho. Então esse ano mesmo já vai ter esse atrapalho aqui, eu já estou perdendo um pouco de uva. Isso por conta da chuva, que Sim, e aí foi bem esse ano, né? Sim, e o excesso de chuva começou a fazer, inclusive, apodrecer uva no cacho. Nós trabalhamos com um cronograma todo completo, escalonado, o rapaz é especialista em uva, vem do Paraná. Quando foi que o senhor plantou o primeiro pé de uva aqui? Está com aproximadamente 10 anos que nós fizemos que começamos a parreira aqui. É curioso dizer que essa plantação é no centro-oeste do Brasil. Estamos em Mato Grosso do Sul, região de altas temperaturas. No verão chega a casa dos 40 graus. Tem gente que até hoje não acredita. Eles vêm aqui porque eles duvidam que a uva é produzida aqui e que ela é boa. Agora, o Centro-Oeste é um mito que o pessoal diz que a uva não produz no calor, né? Porque você tem o Vale de São Francisco, que produz muito, você tem a Califórnia, que é quente e produz, você tem a África do Sul, que é quente, e tem a Austrália. E o calor aqui para nós é muito bom. O único atrapalho que nós temos no Centro-Oeste é o excesso de umidade. A uva não gosta muito de umidade. E olhando para a vistosa produção, tudo parece muito simples. Engano. Os produtos que combatem os fungos, por exemplo, pela pouca demanda de produção no estado, vêm de São Paulo e do Paraná. Na parte do manejo requer atenção quase que integral. A mão de obra tem que ser especializada. Para formar um funcionário aqui, para ele passar o ciclo com a gente, aqui ele leva 1 ano. E nesse 1 ano a produção dele nem sempre é tão boa quanto a gente quer, né? Porque ele está aprendendo ainda. O que esse funcionário aprende para essa mão de obra específica? A uva, você tem que estar nela todo dia. Você, a partir do momento que você poda, hoje mesmo eles estão passando um produto nos troncos onde nós fizemos uma poda para reforma de galho, que é para combater a cochonilha, que é uma doença que dá, um bichinho que dá no tronco, né? E ele suga o pé de uva e chega a matar, se o ataque for bravo.
Então, aí a hora que começa a brotação, você tem que conduzir os brotos. Você tem que tirar os brotos que saem na lateral das folhas, né? Que são chamados de netos, aqui nós chamamos de netos, porque senão ele enfraquece a planta. Para essa área, qual é a mão de obra que o senhor precisa? Hoje eu trabalho aqui nessa área minha, em 3 hectares, eu trabalho com 4 funcionários. É o suficiente? Sim, é o suficiente. Mas se você vê a minha área aqui, nós estamos em pé embaixo da parreira, ela é 90% mecanizada. Para a água é irrigada, é irrigação, a roçada aqui de baixo é feita com trator. Eu faço 2 podas para poder ter uma safra fora de época. Eu faço uma de produção e uma de formação de galho, porque eu faço a minha produção, está terminando agora quando começa a produção de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Então eu trabalho na entre safra. Então para eu trabalhar na entre safra, eu tenho que fazer 2 podas e forçar a desfolha, simular um inverno para que ela possa entender que ela está num período de inverno, que ela tem que desfolhar, e a gente poda, ela rebrota e começa todo o trabalho. Do plantio até o ponto de colheita leva mais ou menos quanto tempo? Se você partir do ponto do cavalo para a primeira colheita, são 18 meses. Agora, depois disso, você tem uma colheita por ano. É uma cultura que ela é gratificante, mas ela é muito trabalhosa. Entendeu? É uma cultura que você tem que realmente se dedicar, porque se você cometer um erro, deixar entrar uma doença, né? E aqui nós temos um cuidado muito grande que nós não deixamos, quando está próximo da colheita, nós não aplicamos nada de produto que possa deixar resíduos. Nós respeitamos com folga a carência dos produtos, dos fungicidas que nós usamos. E elas são sedutoras aos olhos e ao paladar. Confesso, difícil resistir. Doce, hein? Esse é o diferencial da nossa uva aqui. Muito doce. Porque a uva é uma fruta que depois que você colhe ela, no caso das de mesa aqui, você colhe ela não madura mais. Essa daqui é uma uva que ainda está verde. Apesar de ela estar doce, ela vai estar ácida, tá? O ideal de se colher é nesse ponto aqui, ó. Ela já está bem roxa, bem com a cor característica dela, por isso que ela chama Niágara rosada. Porque a uva, depois que você colheu, não adoça mais. Então você colhe ela no ponto ideal e aí você tem um produto de qualidade. Se você conseguir colher ela no ponto, como nós estamos vendendo aqui, ela tem um teor de açúcar muito alto. Qual é o teor? Olha, normalmente ela é de 14 a 15 Brix, é o teor normal. Eu tenho colhido aqui até 19. A uva é doce, gente. Ô terrinha que dá uva doce é essa daqui. Muito interessante trabalho sendo feito aqui no Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco a Agricultura BR vai trazer informações da Expo Direto Cotrijal. Apesar de ter encerrado na última semana, há diversas entrevistas técnicas, informações, tecnologias que você ainda vai ver por aqui. Então, fique conosco, aproveite para pegar o seu telefone, manda uma mensagem aqui para o programa, manda no Facebook, no Twitter ou no WhatsApp. O número é 67996562266. Voltamos já! E durante a Expo Direto Cotrijal, muitas tecnologias foram apresentadas e todas elas voltadas para um melhor resultado no campo. Eu andei com a nossa equipe por alguns estandes, conheci atividades de algumas empresas e principalmente o que tem sido feito para melhorar a aplicação de inseticidas, de herbicidas e assim por diante. Por que isso precisa acontecer? Para que o produtor consiga aplicar na medida, sem desperdício, o que não afeta o meio ambiente e principalmente não afeta o bolso também, que claro que é um fator importante. Você vai conhecer agora um trabalho de realidade virtual que foi apresentado na Expo Direto.
E muitas novidades estão sendo lançadas durante a Expo Direto Cotrijal. Por isso é que eu vim aqui no estande da Bayer, porque essas novidades estão no ambiente real e virtual também. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a Adriana Ritt, ela que é gerente de boas práticas agrícolas da Bayer. E, Adriana, aqui tem muita coisa nova sendo apresentada. Vocês estão apresentando algumas situações importantes para o agricultor e de uma forma diferente. Como é que isso tem funcionado? Boa tarde. Boa tarde. Então, na feira nós estamos lançando um aplicativo para treinamento. Esse aplicativo, o agricultor vai poder baixar na sua casa, no seu celular e usá-lo para fazer os treinamentos que estão os conteúdos no aplicativo. Então, são vídeos em que ele consegue observar boas práticas agrícolas, tecnologia de aplicação, também tem conteúdo sobre manejo de resistência e o uso do EPI. Nós selecionamos esses 4 temas porque acreditamos de que é o essencial para que o agricultor faça uma boa aplicação dos produtos e também ele se proteja. Então, por isso falamos do manejo de EPI, o uso correto do EPI. E acreditamos que com essa tecnologia, o agricultor, em qualquer momento, na sua casa faz o treinamento. Não há necessidade de parar um trabalho num dia de sol, num dia de colheita, num dia de aplicação, para ir se deslocar a algum lugar e fazer o treinamento. Adriana, e como é que funciona essa projeção? Porque o produtor ele está vendo, veio uma realidade virtual. Como é que ela funciona? Quais informações que ela passa para quem tem acesso a ela? Nós temos tanto a realidade virtual quanto a aumentada. Ele simplesmente precisa do seu aparelho celular, utilizar um produto nosso, no rótulo do nosso produto, no caso Fox X Pro, e essa atividade é startada. Então temos uma interação, sai um personagem que conversa com ele e explica como ele deve fazer as boas práticas agrícolas. Bom, e aí ela está colocando ali algumas informações para o produtor rural que tiver esse acesso. É muito interessante que aponta o telefone, que está com o aplicativo instalado para o rótulo, e a partir de então você tem essa leitura, né? Você tem informações sobre resistência biológica, sobre boas práticas, como você disse, da aplicação de maneira adequada, que além de trazer essa garantia de segurança para o produtor, também é uma rentabilidade melhor, porque mostra como aplicar melhor o produto. Sim, porque ali ele consegue aplicar corretamente o produto sem desperdício e fazendo com que o alvo seja atingido e a maior eficácia do produto. Bom, ele está sendo lançado agora, Adriano, aqui na Expo Direto. Como é que o produtor rural está conhecendo essa tecnologia nova? Como é que ele tem aceitado essa nova oportunidade de se informar sobre aquilo que ele utiliza na sua produção? Nós lançamos ontem, então tanto ontem quanto hoje o stand está lotado, todos vindo até a nossa mesa e acessando a tecnologia, assistindo aos vídeos e achando que é uma ótima tecnologia, uma ótima ferramenta para ele utilizar no seu dia a dia na sua propriedade. A partir de agora, então, quando ele fizer a aquisição dos produtos, tendo o aplicativo instalado, ele vai ter essa informação em casa. Sim, basta baixar o aplicativo Bayer Experience e utilizar da experiência. Tá aí, realidade virtual, é uma das novidades que foram apresentadas na Expo Direto, e você vai conhecer agora os números finais desta grande feira. A Annelise Nicolodi buscou os números, conversou com a organização e você vai acompanhar agora números finais para a Expo Direto Cotrijal 2019, 20ª edição. Uma rápida passada pelo parque da Expo Direto e já dá para perceber o que vai estar no campo na próxima safra. O produtor rural quer estar à frente do tempo e por isso lota as ruas e os estandes da feira para conferir as novidades. Aproximar o produtor rural das novas tecnologias, desenvolver o setor primário. Esses sempre foram os objetivos da Expo Direto. Em 20 anos, o parque triplicou de tamanho. Mais de 250 mil pessoas de 70 países visitam a feira, que movimenta 2 bilhões e 200 milhões de reais. Tudo isso para acompanhar a evolução do agronegócio. O público já, pela tendência, ele supera um pouco o público do ano passado. Os negócios, as empresas estão muito felizes, porque nos dias que comparativo ao ano passado são maiores, estamos aguardando o fechamento e o mais importante é que o público veio para buscar realmente informação, tecnologia, mais de 70 países novamente dentro do parque, dos 5 continentes. Tivemos esse ano a felicidade de trazer o vice-presidente da República, o Mourão, junto com a ministra, junto com os senadores,
governador, enfim, autoridades a nível nacional e internacional. Fizemos grandes eventos dentro, inauguramos a Calçada da Fama, que foi um marco, eu acho, histórico nos nossos 20 anos, onde homenageamos 20 personalidades do agro brasileiro, fazendo um marco divisório de um crescimento futuro da nossa Expo Direto. E a gente está muito feliz, porque na sexta-feira passada houve um temporal muito grande no norte do estado, vocês acompanharam, com bastante danos aqui, mas em 48 horas, com uma força-tarefa enorme, deixamos tudo normalizado como se nada tivesse ocorrido. Isso que eu quero dizer é a força do agro, é a cooperação, é a solidariedade. Então, realmente, estamos todos felizes porque os objetivos alcançados. E se aproximar o homem do campo das novas tecnologias é um dos objetivos, ele parece ter sido mais uma vez alcançado. Além dos produtores, quem comanda essas poderosas máquinas também está de olho no que a indústria tem a oferecer para facilitar o trabalho na lavoura. Uma feira exemplar, né? De muita tecnologia, né? Muito avançada. Como diz, o que o produtor procurar, aqui ele vai encontrar, né? É encanto, né? Não tem como você dizer essa uma é mais linda que a outra, né? Dá dó até de colocar na lavoura o maquinário que tem aqui, né? A Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas fez um levantamento das intenções de compra dessa 20ª edição em relação ao ano passado. No segmento de máquinas para grãos, o resultado foi 13% maior. Na irrigação, aumento de 17%. E no segmento de armazenagem, crescimento de 8%. Resultados que também deixaram os expositores bastante contentes. Afinal, a Expo Direto é um termômetro de como o mercado deve se comportar daqui para frente. Ela é uma das únicas feiras em que a companhia participa diretamente e ela sinaliza como vai ser o mercado no ano, né? Ela é uma feira que ela é concomitante praticamente à colheita, né? Então os produtores já veem como está o resultado do seu trabalho e ela traz produtores de todo o estado, traz produtores de outros estados também, muitos gaúchos que desbravaram a agricultura pelo país inteiro vêm à feira para fazer negócios. E se a colheita é farta, todo mundo ganha, seja o campo ou a cidade. É o propulsor da nossa economia. Se parar o agronegócio, para a indústria, para o comércio. E nesse momento o governo tem que olhar com bastante carinho, como todos olharam, para que nós demos continuidade ao crescimento da produção brasileira. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial agora. Daqui a pouco nós vamos voltar com informações a respeito da Expo Zebu e também de um novo tipo de contrato que está sendo proposto para o agronegócio brasileiro. Voltamos já. E o Agricultura BR destaca agora uma situação nova que é proposta pela Confederação Nacional de Agricultura, que participou de um evento na Europa e fala sobre mercado de capitais e títulos verdes, algo que pode interessar muito ao produtor rural brasileiro. É o que nós vamos conferir agora na reportagem. Olá, isso mesmo, nosso assunto agora é mercado de capitais. É que a CNA enviou uma representante para Londres para participar de uma conferência nacional da CBI, que é uma entidade que trabalha com isso, com esse mercado de capitais. A Fernanda Schwantz foi pela CNA e está aqui com a gente agora para explicar como é que isso pode refletir no mercado aqui brasileiro. Fernanda, o que é então esse evento? Você fez um curso lá também, né? Então, a CBI é uma entidade global sem fins lucrativos e o que ela faz é a interlocução entre investidores de diversas áreas, como fundos de previdência complementar, fundos internacionais e demandantes de crédito. Então, a CBI faz a interlocução entre investidores e demandantes de crédito de diversas áreas. E, além disso, ela publica vários boletins relacionados ao mercado de capitais e ela é uma certificadora. Então, os projetos que os demandantes de crédito entregam para os investidores, a CBI tem critérios definidos para certificar que esses projetos tragam ganhos de eficiência ambiental, como a redução da emissão de carbono, por exemplo. É verdade que dessas 800 pessoas do mundo inteiro que participaram, só 5 do Brasil, e você é a única do setor agropecuário?
Isso, para o setor agropecuário, a CBI ainda não tem critérios definidos para certificação de projetos ou de ativos. Então, como a gente teve o primeiro contato com essa empresa, é justamente em função da gente ter uma das agriculturas mais sustentáveis do mundo. A carteira dela, da CBI, está muito focada em projetos de infraestrutura que também podem beneficiar o Brasil, de energia renovável e várias outras coisas ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. E tanto a América Latina quanto o Brasil são mercados potenciais para esse tipo de investimento. Então, a CNA, representando o setor produtivo, tem se relacionado de forma mais próxima com a CBI para ajudar a definir esses critérios do que é agropecuária sustentável e, em médio e longo prazo, trazer esses investidores estrangeiros para aplicar seus recursos na agropecuária brasileira. Você fala em médio a longo prazo. O que a gente pode esperar, então, né, nesse médio e longo prazo aqui para o país, de benefícios a partir dessa comunicação e dessa participação sua lá em Londres? Então, quando eu falo em médio e longo prazo, eu quero dizer que talvez já para a safra 2019-2020 a gente não tenha um resultado efetivo desse financiamento, porque a gente talvez precise fazer alguma mudança de marco regulatório. Precisamos apresentar para os investidores quais são as práticas sustentáveis da agropecuária, mostrar as margens de rentabilidade da atividade. É um relacionamento que a gente estabeleceu desde o ano passado e que a gente tem trabalhado, e é uma construção que está sendo feita, inclusive porque eles não têm os critérios definidos para a certificação de projetos na agropecuária, que também é uma das formas que a gente tem ajudado a atrair esses investimentos para o Brasil. Então é a gente ter paciência e esperar os resultados. Com certeza. Assim, a CNA tem trabalhado em diversas fontes alternativas de financiamento para o setor, bastante focada em títulos do agronegócio. Então, essa é mais uma alternativa que a gente tem trabalhado para os produtores. Muito obrigada, Fernanda, pelas informações. É isso, então, de Brasília, Catarina Martorelli. E por aqui, o Agricultura BR fala a respeito do lançamento da Expo Zebu. Nós tivemos o lançamento agora na última semana e é uma feira que chega numa situação muito interessante, já que a ABCZ, que é a realizadora, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, completa 100 anos. Você vai conferir agora na reportagem como foi esse lançamento, que reuniu aí pessoas importantes do agronegócio de Minas Gerais e do Brasil. O lançamento da 85ª edição da Expo Zebu foi marcado por momentos muito especiais, principalmente porque em 2019 a ABCZ comemora 100 anos de existência. E a comemoração vai de um figurino muito descontraído, lembrando a época do século XX, e no final do evento nós também tivemos a entrega de um jornal, contando como foi o início da pecuária aqui na região. O lançamento da Expo Zebu foi realizado no Centro de Eventos Rômulo Kardec de Camargos, no Parque Fernando Costa, em Uberaba, interior de Minas Gerais, e reuniu lideranças do setor, autoridades políticas, jornalistas e formadores de opinião, que conheceram em primeira mão os detalhes da feira. E para que tudo remetesse à década de 20, até os carros foram pensados para que a população pudesse conhecer um pouco mais de como foi esse período vivido nos 100 anos da ABCZ. Durante o lançamento, diversos temas foram abordados, dentre eles a qualidade do zebu. A subespécie domina hoje cerca de 80% do rebanho bovino brasileiro. Os zebuínos, de modo geral, no Brasil, eles são fundamentais para a pecuária nacional. É elas que dão esse desempenho que a pecuária nacional tem hoje. Grande parte dos zebuínos são responsáveis por todos os cruzamentos bovinos no Brasil. E isso aí é super importante para uma qualidade de carne melhor e mais consistente sempre. A expectativa para a próxima edição é a melhor possível. Somente na área de leilões, o evento apresentou crescimento de 20%. O Expo Zebu projeta faturamento de 200 milhões esse ano, entre todas as áreas, sendo que a área dos leilões, praticamente, a gente fala em 40 milhões de faturamento. Essa é uma exposição diferente, até porque são 100 anos de ABCZ. As expectativas são as melhores possíveis. Outra novidade é a participação do Girolando pela primeira vez na Expo Zebu, uma raça de bovinos resultante de cruzamento em proporções variadas entre bovinos europeus e da raça zebuína. Que hoje é uma raça
dos trópicos, responsável por 80% do leite do nosso país. Então, uma marca muito importante. Girolando, sem dúvida nenhuma, é também uma grife, é uma raça do nosso país e que muito nos honra por ser uma raça nacional. A participação de outros países no evento também estão ganhando destaques no cenário da ABCZ. Já se confirmaram mais de 30 países, nós estamos com a visitação, realmente vai ser uma história, realmente entrar para um marco recorde dentro da Expo Zebu. Originário da Índia, o zebu chegou ao Brasil ainda no século XIX e hoje trilha o caminho de volta para seu país de origem como exemplo de melhoramento genético e produção leiteira. Esse é o momento, né, de nós reconhecer esse trabalho, né, dos pioneiros, né, que foram à Índia, como o primeiro brasileiro, né, que se dirigiu à Índia, Teófilo de Godoy, aqui da nossa região, do Triângulo Mineiro, que levou 1 ano e 8 meses para chegar à Índia. E ele ter a capacidade, né, de reconhecer, de ver a importância do zebu para o nosso país, não é? E todas as importações que aconteceram até os anos 60 e agora recentemente através de embrião congelado. A primeira-dama da ABCZ, líder da ABCZ Mulher, deu enfoque à participação feminina durante a próxima edição da feira. Nós estamos montando o espaço, vai ser o nosso momento dentro da Expo Zebu, é o espaço ABCZ Mulher. As novidades são muitas. A feira ainda vai tentar bater um recorde e ir parar no Guinness Book. Traremos também uma busca pelo Guinness na área da panela de carne, que nós vamos fazer uma panela de 6 toneladas de carne, num só panela, justamente para atender esse recorde, que é importante a gente mostrar a força da pecuária nacional. A Expo Zebu acontece de 27 de abril a 5 de maio no Parque Fernando Costa, em Uberaba. Desejo que a gente tenha a oportunidade, neste ano, de realizar uma grande Expo Zebu, comemorando os 100 anos da ABCZ. Aí, 100 anos da ABCZ, vai ser uma feira totalmente diferente. A Expo Zebu promete muito para esse ano. Você sabe que você tem cobertura completa aqui pelo Canal do Boi, que é o canal da pecuária brasileira. Por aqui nós vamos para o último intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com os números finais, ou pelo menos parciais, da soja e do dólar. Voltamos já. Agricultura BR nos momentos finais, agora trazendo para você os números para a soja em Chicago e também dólar, que você acompanha aqui em todas as nossas edições. Soja em Chicago aumentou a queda. É o que nós vamos ver agora. Você acompanha comigo aqui, soja recuando agora 5 centes de dólar neste momento. Posição de maio negociada $9,04 o bushel. Julho, $9,17 mais 4. Agosto, $9,23 mais 4 por bushel. E setembro, posição negociada $9,27 mais 6 por bushel. São os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Vamos saber como é que vem o dólar comercial aqui no Brasil. Vinha com recuo na abertura desta edição da Agricultura BR, era um recuo de 0,20%, agora a queda aumenta. A queda agora para o dólar é de 0,35%, moeda norte-americana negociada agora a R$ 3,80. Eu lembro que nós estamos aqui no Canal do Boi, o Agricultura BR, é o programa que trata de agricultura, de pecuária e principalmente de mercado. Você acompanha em 3 horários, 5h30 da manhã, esta edição ao vivo ao 12h15 e também ao vivo às 17h20, que é o nosso próximo encontro. Então até lá, um grande abraço e até mais!